Eu sou o Sebrae e você pode me ver em cada empreendedor brasileiro, porque eu sou um, mas represento vários. Eu sou a força que impulsiona os empreendedores e os faz chegar mais longe. Eu sou o apoio para os pequenos negócios. Você pode me ouvir em várias vozes que contam histórias de grandes realizações, superações e conquistas. Eu sou o Sebrae, de quem é Sebrae. Eu sou capaz de grandes feitos, de grandes números, mas também de pequenos gestos, que mudam muito mais que realidades. Mudam vidas. Porque é isso que me move. E é isso que me faz ser pelo Brasil. Olá, pessoal. Eu sou Alaerto Marcolan, vou ser o moderador deste painel Ambiente de Negócios e Bioeconomia na Amazônia. Esse painel vai ter o palestrante Gui Capdeville, diretor executivo de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa. Vai ter os debatedores Antônio Tafuri, analista de produtividade e inovação da ABDI, e a Caterine Oliveira, pesquisadora do Centro de Biotecnologia da Amazônia, CBA. Então, para iniciarmos, passo a palavra para o nosso palestrante do dia, o diretor da Embrapa, Gui Capdeville. Olá, Laerto. Gostaria de te cumprimentar, nosso chefe da Embrapa Rondônia. Gostaria também de cumprimentar o meu amigo e colega Antônio Tafuri, da ABDI, e também a doutora Caterine Oliveira, que é da Unidade Tecnológica de Bioprodutos do Centro de Biotecnologia da Amazônia. É um grande prazer estar com vocês aqui. Eu vou fazer uma apresentação agora a todos, mostrando qual é a iniciativa que a Embrapa vem colocando como uma estratégia para fortalecermos socioeconomicamente, tecnologicamente, o nosso bioma Amazônia, as nossas comunidades que vivem nesse ambiente. Então, eu vou apresentar para vocês hoje o Programa Embrapa de Bioeconomia para o Bioma Amazônia, e é uma iniciativa que estamos implementando com o objetivo de trazermos alternativas sustentáveis, de poder explorarmos a biodiversidade brasileira, mantendo a floresta em pé, mantendo a sustentabilidade ambiental, mas também conseguindo trazer alternativas de ativos tecnológicos que nós possamos ofertar às nossas empresas, às nossas indústrias de base biológica, que poderão se estabelecer nesse ambiente. E, claro, como consequência disso, nós também traremos crescimento educacional, crescimento econômico, né, e ambiental para as nossas populações no bioma. Bom, eu passo agora, então, a apresentar para os senhores essa nossa iniciativa que nós chamamos de Programa Embrapa de Fortalecimento da Bioeconomia no Bioma Amazônia. Nós temos alguns motivadores que nos levaram a avançar com essa temática junto às nossas unidades da Embrapa e parceiros nesse ambiente. Primeiro deles, há um forte interesse do Fórum de Governadores da Amazônia Legal no desenvolvimento sustentável do bioma. Isso é algo importantíssimo, porque se nós temos os nossos governadores, né, e as nossas secretarias comprometidas com esse desenvolvimento, isso já torna a coisa muito mais fácil de ser conquistada. Uma outra iniciativa fundamental, hoje nós temos, com a liderança do nosso vice-presidente Mourão, a reativação do Conselho da Amazônia Legal. Eu considero esse um passo fundamental para avançarmos nessa iniciativa. Outra questão é a retomada do Fundo Amazônia. A retomada do Fundo Amazônia, não somente do Fundo Amazônia, mas de outras iniciativas de fomento para quaisquer iniciativas que nós tenhamos que colocar em andamento dentro desse bioma. Também uma questão importante de ser mencionada é que está, graças ao esforço da Vice-Presidência da República, o fortalecimento da Organização do Tratado de Cooperação Amazônico, OTCA, que foi uma iniciativa na década de 70 de colocarmos os países que têm
fronteira com o Brasil dentro desse bioma, organizados em prol do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento ambiental e da preservação do meio ambiente. Tá? E hoje o Brasil é a sede da UTCA. Desde 2002, nós temos aqui em Brasília a sede da UTCA, e isso considero uma iniciativa importantíssima, estarmos juntos com os nossos vizinhos para que a gente possa fazer uma preservação e uma exploração sustentável desse grande ambiente que é esse bioma. Outra questão também é a preocupação do Conselho e do Fórum de Governadores com a exploração sustentável e o fortalecimento socioeconômico da população do bioma. Tá certo? O nosso Conselho de Administração também nos fez essa demanda, e nós deveríamos fortalecer a atuação da Embrapa no bioma. Como eu vou falar para vocês daqui a pouco, a Embrapa já atua nesse ambiente há muitos anos. Só que agora nós estamos trazendo uma nova proposta que dá um fortalecimento das ações da Embrapa nesse ambiente. E, por fim, e por gentileza, não entendam isso aqui como algum tipo de soberba, nada, é porque, de fato, a Embrapa hoje é a única instituição científica capaz de trazer soluções rápidas e robustas para o desenvolvimento agroindustrial da região, pelas características que nós temos da nossa existência nesse ambiente. Então, eu vou mostrar, a partir de agora, algumas características da Embrapa que corroboram isso que eu falo por último aqui, que está em amarelo. Tá? Isso definitivamente não é nenhum demérito a outros parceiros importantíssimos que nós temos e que nós contamos, sem dúvida nenhuma, com o seu apoio desses parceiros para formarmos uma rede de pesquisa, desenvolvimento e inovação que vai realmente fortalecer as iniciativas para a Amazônia, o bioma Amazônia, incluindo a Amazônia Legal. Bom, como eu havia dito, a Embrapa tem 9 unidades dentro da Amazônia Legal, sendo 6 unidades dentro da floresta, né, e 3 unidades, que uma em Mato Grosso, outra em Tocantins e outra no Maranhão, que estão na linha de transição, né, no Maranhão tem boa parte da floresta e tem ambiente de cerrado, enfim, nós temos então essas unidades integradas e já estruturadas para podermos atuar nessa iniciativa. Só para título de mostrar aos senhores que nós estamos preparados para isso, a Embrapa conta hoje com 1.222 empregados nessas unidades, sendo 337 deles pesquisadores, 318 analistas de pesquisa, que dão suporte ao trabalho de pesquisa, e assim também como 197 técnicos e 370 assistentes, que também nos apoiam com as iniciativas, principalmente no campo. Desse total de 1.222, e aí desses 337 pesquisadores, 291 são doutores, 142 mestres e 655 outros profissionais possuem nível superior. Então é um corpo técnico altamente qualificado que nos garante a capacidade de atuar nesse tema dentro desse bioma. E além disso, nós temos também nessas unidades 89 laboratórios de pesquisa. Esses laboratórios de pesquisa atuam em várias frentes, né, que vão desde o desenvolvimento de sistemas agroflorestais, integrando culturas agrícolas dentro da lógica dos sistemas agroflorestais, com cacau, com dendê, com várias outras espécies que nós sabemos que são importantes para o ambiente, como o açaí, né? Nós sabemos da importância para as quebradeiras de coco de babaçu, e nós entendemos o babaçu como uma importante cultura. Enfim, nós temos, então, várias iniciativas que já estão em andamento, mas esses laboratórios também têm alto padrão tecnológico e que podem nos levar para outras frentes tão importantes como a bioeconomia. E aqui cabe ressaltar uma diferenciação dentro desse termo bioeconomia. Existe a bioeconomia, que é aquela economia da comercialização, da produção e comercialização de alimentos, que isso o homem faz desde os primeiros momentos em que produziu alimentos e intercambiou, trocou alimentos ou vendeu alimentos, e nós estamos fazendo esse trabalho de bioeconomia já há muito tempo.
Mas nós estamos agora com um olhar para uma bioeconomia mais moderna. O que nós chamamos essa bioeconomia mais moderna? Uma bioeconomia de base renovável. E aqui eu não estou me referindo especificamente à produção de alimentos. Eu estou me referindo à produção de outros ativos que são de importância para a sociedade, para os seres humanos, mas que atualmente são produzidos de matérias-primas fósseis. Exemplos aqui são biocombustíveis, como o etanol, o biodiesel, né? São moléculas químicas que podem ser usadas para controle de pragas, moléculas químicas usadas na farmácia, na saúde humana, na nutrição animal, novos materiais, enfim, nós temos aqui a possibilidade, com essa estrutura, com essa competência técnica, de explorarmos esse ambiente para obtermos substitutos daqueles produtos que são altamente emissores de gás carbônico, que não têm a sua origem em uma matéria-prima renovável. Então, a ideia aqui é fortalecermos essa bioeconomia. O que nós estamos propondo aqui é algo além do que nós já fazemos. Isso não significa que a Embrapa irá parar com essas outras iniciativas, muito pelo contrário. Nós continuaremos, só que nós estaremos provocando as nossas unidades a avançar nessa temática, porque acreditamos que, ao fornecermos ativos, tecnologias, sistemas de produção que levem a essa possibilidade de explorarmos e substituirmos produtos de origem fóssil por produtos de origem renovável, nós estaremos criando as condições para que a inovação aconteça nesse ambiente e que nós estimulemos a implementação de indústrias de base biológica que têm a sustentabilidade ambiental no seu cerne, que vão se alocar nessa região, explorar esse ambiente, mas de forma sustentável, sem destruir os nossos recursos genéticos, mantendo esses recursos genéticos em pé. Bom, nesse aspecto, então, nós propomos algumas iniciativas para esse bioma. Qual é a nossa ideia? É o foco no uso sustentável da biodiversidade. Então, a ideia é que nós possamos buscar alternativas dentro desse ambiente, que nós possamos tirar amostras sem destruir e multiplicar essas amostras em nível de escala industrial, vamos dizer assim, para que nós possamos, então, explorar esses ativos nesse contexto da bioeconomia, levando, então, alternativas para a sociedade dentro do ambiente. Com esse foco no uso sustentável da biodiversidade, nós vamos buscar, por exemplo, levantar, caracterizar e dar uso, dar destino sustentável aos recursos naturais, como solo, água e biodiversidade. A biodiversidade é o que nós buscamos com mais interesse, porque é ela que vai nos fornecer as alternativas de produtos, de moléculas, etc. Mas nós não podemos explorar a biodiversidade sem preocupar com o solo e com a água. Isso é algo crítico, e qualquer indústria de base biológica que vá se estabelecer nesse ambiente, ela vai ter que estar preocupada com a ocupação do solo e com o uso de água. E, claro, criando as bases para explorarmos a biodiversidade brasileira de maneira sustentável. Nós também vamos buscar explorar a agricultura que já existe. Nós temos várias ações agrícolas acontecendo nesse ambiente. Nós temos aí 1 milhão de produtores rurais, com várias iniciativas, com diferentes culturas, e todas essas acabam produzindo coprodutos, resíduos e efluentes, que a princípio podem ser agentes causadores de impacto ambiental, mas se nós trabalharmos nessa lógica que estamos propondo, podemos usá-los como matéria-prima dentro da lógica da economia circular, para que nós, então, ao usarmos como matéria-prima, possamos agregar valor, trazer novas alternativas a partir desses resíduos e efluentes e coprodutos, e, ao mesmo tempo, criando condições de remediação de impacto ambiental. Então, nós fechamos a cadeia com isso. Buscamos explorar a matéria-prima e pegar tudo que sobra para convertê-lo em produtos de valor agregado. E com isso a gente acaba causando a remediação ambiental, o que para nós é extremamente importante, principalmente quando falamos do bioma amazônico. Bom, nessa mesma lógica, vamos buscar também a prospecção dentro dessa biodiversidade de bioinsumos, bioprocessos e bioprodutos que nós poderemos substituir aqueles de origem fóssil. Isso aqui tem um alinhamento muito importante com o programa do Ministério da Agricultura, que é o programa Bioinsumos da Secretaria de Desenvolvimento e Inovação,
Desenvolvimento Rural e Inovação, e que venha trabalhando junto com a Embrapa para avançarmos nessa temática, trazendo novas alternativas para a nossa indústria brasileira. Também, claro, não poderíamos deixar de fora energias renováveis e bioenergia, porque nós sabemos da dificuldade que é para se chegar com biocombustíveis, com combustíveis de maneira geral, nesse ambiente, né? Nós temos dificuldades de infraestrutura, a distância dos centros de produção, isso tudo faz com que o combustível chegue muito caro. Então, a ideia é que a gente possa trazer a lógica das energias renováveis, da bioenergia, para esse ambiente, para poder baratearmos o custo disso para a sociedade local. Também, claro, queremos diversificar e agregar valor, né, e, além de tudo, reduzir perda nos sistemas agroalimentares que venham a ser desenvolvidos ou que estejam sendo explorados dentro desse contexto, né? E, claro, tudo isso vai ser feito com a ideia de mitigarmos as mudanças do clima. Essa é o grande diferencial que nós temos com essa iniciativa e com algumas outras que nós sabemos que estão acontecendo, que é explorarmos a floresta de forma sustentável, obtermos os valores né, que a gente pode obter dessa floresta, mas mantendo essa floresta protegida, conservada, né, porque hoje nós já temos domínio tecnológico para explorarmos o que é do nosso interesse dentro desses recursos genéticos da floresta, mas sem necessariamente termos que destruir a floresta. Podemos trazer amostras e, a partir dessas amostras, multiplicarmos esses ativos e, claro, fornecermos isso para o estabelecimento de uma indústria. Bom, nesse contexto, então, é importante mencionar que nós temos um alinhamento muito grande com as diretrizes estratégicas do nosso Ministério da Agricultura. Afinal, a Embrapa é uma afiliada do Ministério da Agricultura. Então, para nós é muito importante que nós tenhamos um alinhamento. E também porque serão os produtores rurais que vão produzir essas matérias-primas e que vão nos ajudar, né, no desenvolvimento dessa iniciativa com o fornecimento de matérias-primas. Bom, nesse contexto, então, existe um eixo estratégico no Ministério da Agricultura focado em bioeconomia, né, com 2 programas importantes, o Programa de Bioinsumos e a Política de Recursos Genéticos. Isso é extremamente importante quando falamos da política de recursos genéticos, porque o Brasil, e a Embrapa principalmente, hoje faz um trabalho onde toda vez que exploramos um recurso genético, nós fazemos isso dentro do contexto legal, fazendo os devidos credenciamentos, os devidos registros, os devidos sistemas, tanto do Ministério do Meio Ambiente quanto do Ministério da Agricultura. Então, é muito importante que nós tenhamos realmente controle do uso e acesso aos recursos genéticos para que a gente possa usar em programas como o Programa de Bioinsumos. Além disso, nós temos também o eixo estratégico da sustentabilidade ambiental, que esse perpassa por todas as outras iniciativas, e, claro, o eixo estratégico da agricultura digital e de precisão, que não tem como prescindirmos delas. Hoje, a tecnologia está chegando para ajudar, facilitar a vida do produtor rural, facilitar a vida da pesquisa científica. Então, a ideia é que nós façamos tudo isso já de forma integrada. É claro, nós sabemos que existem algumas limitações, né, socioeconômicas, etc., de algumas populações, mas para nós a grande coisa é que com essas iniciativas nós poderemos trazer conhecimento, qualificarmos, capacitarmos a sociedade que vive nesse ambiente para que ela possa entrar nesse jogo junto com a pesquisa científica e com a indústria de base biológica que vai se estabelecer a partir daí. E vai precisar, claro, de mão de obra, né, de novos contribuintes dessa iniciativa para agirmos juntos. E, claro, o Ministério da Agricultura vai lançar em breve o programa Agronorte, que, além do tema da bioeconomia, vão estar sendo focadas várias outras iniciativas, mas isso será discutido em momento oportuno. Bom, nesse contexto, nós estamos propondo um plano de PDI para a bioeconomia no bioma, que vai ser constituído de 3 fases. Essa primeira fase, que nós chamamos de inteligência estratégica para definição de prioridades e metas, já foi feita, já fizemos toda uma análise, né, inclusive com consulta a stakeholders, com consulta a produtores rurais, consulta à academia da região, para nos ajudarem a definir quais são prioridades de atuação e metas para que possamos entregar soluções o mais rápido possível. Além disso, claro, conhecendo essas demandas, essas prioridades e essas metas que nós estamos estabelecendo,
nós estamos induzindo ações e projetos integrados de pesquisa, desenvolvimento e inovação, tanto regionalmente quanto nacionalmente. E, por fim, quando tivermos já os produtos e resultados desses projetos, faremos, então, a indução da transferência dessas tecnologias para o setor produtivo e, claro, dando o background de ações de capacitação para que esse setor produtivo, esse novo setor industrial de base biológica, possa se estabelecer com todas as condições em relação a um ou vários ativos que eventualmente venha a negociar, a produzir, enfim. Bom, então, falando dessa primeira fase, a primeira coisa que nós fizemos foi uma reunião de alinhamento entre as unidades da região norte, constituímos um grupo de trabalho com essas unidades. Eu preciso fazer um parênteses aqui. A Embrapa, ela organiza sua programação de pesquisa com base em portfólios de pesquisa. Então, nós temos o portfólio Amazônia, temos um portfólio de bioinsumos, temos um portfólio de grãos, enfim. E esses portfólios, então, são profissionais, pesquisadores altamente qualificados, que nos ajudam a fazer a organização de objetivos estratégicos para atuarmos, levantando desafios, que nós chamamos de desafios de inovação, aonde as unidades da Embrapa se organizam para produzirem soluções de inovação e inovações tecnológicas que podem contribuir com esses desafios de inovação, que são levantados muitas vezes com o produtor rural, com as demandas de políticas públicas e também, claro, que nossa agenda, a nossa programação de pesquisa dentro da própria Embrapa. Também fazemos, claro, o levantamento das competências técnicas e infraestrutura, como eu apresentei para vocês. Nós sabemos exatamente aonde nós temos condições de começarmos a atuar, ou já estamos atuando, e também conseguimos identificar lacunas que nós precisamos fortalecer à medida que avançamos com essa iniciativa. Também, claro, fizemos uma análise da atuação de todas as unidades da Embrapa no tema bioeconomia. E essas análises nos permitiram conhecer, por exemplo, as iniciativas das unidades da região norte que estão acontecendo no tema da bioeconomia, quais ativos bioeconômicos em escala tecnológica mais avançada. Vale também aqui um breve comentário. Nós adotamos para acompanhar a nossa pesquisa o que nós chamamos de macroprocesso de inovação. Esse macroprocesso ele compreende desde a concepção de uma ideia de desenvolvimento de um produto, de um avanço científico, etc., até a transferência daquilo que foi produzido a partir dessa ideia para a sociedade. Então, esse macroprocesso ele é todo acompanhado pelo avanço na maturidade tecnológica desses ativos, desses processos, dessas tecnologias que nós desenvolvemos ao longo do processo de produção científica. E essa escala é uma escala baseada numa tecnologia da NASA, que nós adaptamos para o que nós fazemos, e ela vai de 1 a 9. 1, 2 e 3 é a pesquisa básica até o nível da bancada do laboratório. 4, 5, 6 é o que nós chamamos de escala de prototipagem, 4, 5, 6, 7, que é aquele que a gente leva para um nível intermediário, que ainda não é o nível industrial, mas também já não é mais o nível de bancada, quando fazemos as avaliações tecnológicas de desempenho econômico das tecnologias, havendo perspectiva de adoção de fato, isso vai para as escalas 7, 8 e 9, onde há, de fato, a transferência da tecnologia para a sociedade, na forma de um produto, de um processo, de um sistema, enfim, de tudo isso que a gente faz. Claro, também fizemos o mapeamento dos desafios de inovação dos portfólios, né, para ver que lacunas nós não estávamos atendendo e que seriam importantes. Mapeamos as ações de outros portfólios que ainda tem algum tipo de ação que seja direcionada ao bioma. E, claro, sem dúvida nenhuma, sempre que necessário, estaremos consultando stakeholders e potenciais parceiros, como o CBA, né, como várias outras instituições, universidades, etc., que estão aí no ambiente, para que somemos esforços para avançar nessa iniciativa e em outras iniciativas que o país vem precisando, é claro. Bom, a segunda fase, nós estamos, então, estabelecendo os objetivos estratégicos, as metas e os indicadores de acompanhamento. É claro, se a gente põe um objetivo,
desenhe uma meta para ele. E aí a gente precisa acompanhar. Para isso a gente precisa de indicadores de acompanhamento e nós estamos também desenhando isso. A ideia inicial é que nós vamos dar um foco não exclusivo, mas prioritário para essas duas frentes, bioinsumos e bioprodutos dentro desse contexto da bioeconomia. Tá? E para isso, claro, nós vamos buscar produtos para nutrição vegetal, né, solubilizadores de nutrientes, né, disponibilizadores de fósforo, bactérias fixadoras de nitrogênio, que nós sabemos que são tecnologias que hoje nos ajudam a reduzir o uso de insumos nos sistemas produtivos. Eu não preciso de nitrogênio hoje na cultura da soja, porque nós temos as bactérias fixadoras de nitrogênio que já estão associadas à semente e fornecem o nitrogênio. Isso traz uma economia que é quase 10 vezes o orçamento anual da Embrapa por ano, por uma única tecnologia. Nós lançamos recentemente o Bioma Fós, que faz solubilização de fósforo já presente no solo. Isso já ajuda a reduzir a necessidade de adubação com fósforo. Então, são ganhos que acabam, no final das contas, contribuindo para a sustentabilidade ambiental, além do impacto que traz em termos de economia para o sistema produtivo. Isso garante preços mais baixos da nossa produção, claro, e a sustentabilidade ambiental, sem dúvida. Outra iniciativa são produtos para nutrição animal. Não diria só nutrição animal, não, mas também a nutrição humana. Existem moléculas que podem atuar como aditivos, como antibióticos, como estimuladores de apetite, tanto em seres humanos quanto em animais. Então, nós vamos buscar dentro dessa biodiversidade alguns desses produtos que nos ajudem. Nós somos um país que produz em larga escala, temos produção animal em larga escala, desde de bovinos até caprinos, peixes, suínos, aves, enfim. Então, há uma perspectiva de adoção muito grande para essas espécies que a gente possa vir a trabalhar. E, claro, vamos também buscar alternativas aos defensivos agrícolas que usamos hoje, que são, na sua maioria, de natureza fóssil, né? E também pela nossa necessidade, a nossa dependência de importação de produtos produzidos em outros países. Claro que isso não vai acabar assim da noite para o dia, mas nós queremos começar a ter alternativas nacionais vindas da nossa biodiversidade e nós já temos vários exemplos de coisas dessa natureza que podem ser usadas nesse contexto. E, claro, biofertilizantes a partir de algas de água doce e outros, micro-organismos, enfim. Nós temos, nessa biodiversidade brasileira, inúmeras alternativas que nos permitem explorar para agregarmos valor e trazermos o crescimento de uma nova indústria de base biológica dentro desse ambiente. Nesse contexto, continuamos com a definição, então, das ações de PDI e as políticas públicas que a gente precisa atacar. Isso é importante falar também, a Embrapa não faz só pesquisa e desenvolvimento. Ela também se preocupa em fornecer ao Estado alternativas de tecnologias e alternativas de conhecimento para o desenvolvimento e estabelecimento de políticas públicas. E nós não vamos nos furtar desse trabalho que consideramos extremamente importante. Nesse contexto, então, nós temos inúmeras ações que a gente vai estar lançando e atuando dentro desse programa. Nós vamos usar o nosso conhecimento em biotecnologia, em biologia sintética, em edição gênica, para aplicá-los em recursos genéticos. Isso nos garante uma exploração muito mais inteligente desses recursos. Nós vamos usar sistemas sustentáveis de exploração florestal e de piscicultura e carcinicultura, principalmente florestal e piscicultura, que a gente sabe que nesse ambiente é altamente potencial. Nós não precisamos destruir nada, nós temos como trazer espécies, amostras dessas espécies para um ambiente antropizado, ou seja, um ambiente que o homem já ocupou. Não precisamos derrubar nenhuma árvore para fazer isso e darmos escala para essas produções. Vamos também focar em serviços ambientais e ecossistêmicos. Isso é uma demanda que o produtor rural tem. O produtor na Amazônia tem que preservar grande quantidade do seu território, do seu terreno, da sua área. E pelas normas, é coisa em torno de 80%. Como eles podem ganhar com essa preservação? Então, nós vamos buscar serviços ambientais, serviços ecossistêmicos para esse jogo. E, claro, nós estamos propondo bioeconomia, novas tecnologias, novos ativos. Qualquer coisa que a gente produz, nós vamos acompanhar o ciclo de vida dessas tecnologias, principalmente em relação a questões ambientais.
Mas vai aí também, ó, tecnologias digitais para a bioeconomia, uso, manejo, conservação de água para as indústrias de base biológica, isso é crítico para o estabelecimento dessas indústrias nesse ambiente, os sistemas agroflorestais, a integração lavoura, pecuária, floresta, né? A bioenergia, biocombustíveis, biomoléculas com vários fins, como eu já mencionei, controle de pragas, farmacêutico, produtos alimentares, biomateriais, enfim. Nós temos tecnologia, domínio tecnológico, competência para poder atuar em todas essas frentes, trazendo, então, um volume robusto de alternativas, de ativos tecnológicos que possam ser transferidos para a sociedade. Bom, e na fase 3, nós vamos, claro, estamos definindo a estratégia de fomento dessas ações. A Embrapa já está lançando editais com os recursos que ela possui, mas o que nós queremos aqui é um apoio ainda maior para que possamos fazer uma coisa muito mais agressiva do que a Embrapa sozinha é capaz de fazer. Então, nós estamos aí levando a diferentes ministérios, estamos tentando levar isso à vice-presidência da República, para que nós tenhamos o devido fomento para iniciarmos essas ações de pesquisa e desenvolvimento e, claro, com os produtos que nós tivemos produzindo, definir estratégias de fomento à inovação, à transferência das tecnologias de fato. Tá? E aí, claro, nós iniciamos com indução de ações via fomento da própria Embrapa, mas nós temos alguns mecanismos interessantes, né? A Embrapa adota hoje um modelo que é muito conhecido da BDI, que é o modelo Embrapi, de elaboração e condução de projetos. E nós chamamos esses projetos da Embrapa de projetos tipo 3. É um projeto onde nós fazemos uma parceria com o setor privado, com um parceiro que tem uma demanda e que ele gostaria de resolver aquela demanda ou de explorar algum ativo. Esse parceiro fomenta no mínimo um terço desse trabalho de pesquisa. A Embrapa fomenta outro terço e fornece, além desse outro terço financeiro, um outro terço econômico, mas não financeiro, que é a nossa infraestrutura e o nosso pessoal. Então, isso é muito vantajoso para o setor produtivo, porque ele tem que gastar um terço, ou menos até, do que ele gastaria se ele tivesse que explorar isso sozinho. Né? Então, consideramos que isso aqui é uma grande ferramenta para o setor produtivo já começar a acompanhar o desenvolvimento de tecnologias junto conosco desde daquelas fases anteriores que eu falei para vocês de maturidade tecnológica. O restabelecimento do Fundo da Amazônia é algo fundamental. Não é uma iniciativa. Isso não é importante só para a Embrapa, isso é importante para o CBA, isso é importante para várias outras instituições e para fortalecer, sem dúvida nenhuma, esse ambiente. Tá? E, claro, o próprio Ministério da Agricultura vai, via TEDs ou com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento, também fomentar. E, claro, estamos aí em discussões com o Ministério da Ciência e Tecnologia, com a FINEP, com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que são aí, instituições que estão preparadas e conhecem essa temática para poder financiá-las. Inclusive, o nosso ministro Marcos Pontes, do Ministério da Ciência e Tecnologia, ele é ele é um conselheiro do Conselho de Administração da Embrapa. Né? E essa mesma apresentação foi feita para ele. E ele ficou super interessado e está com interesse de nos apoiar. Nos apoiar, aqui que fique muito claro, não é só a Embrapa não vai entrar nessa sozinha, a Embrapa vai buscar as parcerias aí na região com todas as instituições que forem possíveis. Isso tem que ser um trabalho em rede, em prol do país, em prol da nossa sociedade. E é isso que nós estamos imbuídos de fazer. Por isso, nós estaremos buscando os parceiros para essa discussão, para esse jogo, para trabalharmos juntos, porque temos mecanismos para isso. Bom, aqui era só para mostrar para vocês, nós usamos a lógica do funil da inovação aberta para produzir as nossas ações de pesquisa. E aí, como eu falei para vocês, essa aqui é a escala TRL, a escala de maturidade tecnológica. TRL vem do inglês. Nós temos, então, projetos que são de avanço no conhecimento, projetos disruptivos de busca de novos conhecimentos, que vão ser levados ou por projetos tipo 2, que é mais ou menos a mesma coisa do projeto tipo 3, só que o projeto tipo 2 ainda não tem um parceiro do setor privado associado, mas os projetos tipo 3 têm, e esses projetos, então, entram no pipeline de produção. Né? Nós fazemos a pesquisa científica básica, fazemos o desenvolvimento e avanço nessa pesquisa para níveis intermediários
de produção, né, em nível de prototipagem, e depois levamos isso para a sociedade através desses projetos de inovação aberta, que nós chamamos de projeto tipo 3. E, claro, todos esses projetos acabam sendo suportados por um tipo de projeto que nós chamamos de projeto tipo 4, que são projetos que vão dar suporte a todos esses demais, inclusive para questões de políticas públicas. Bom, aqui, só para vocês verem, nós não estamos começando essa iniciativa do zero. Nós estamos aqui trazendo, isso aqui no nosso portal, nós temos essa vitrine de tecnologias já disponíveis pela Embrapa para que parceiros venham a co-desenvolver conosco e levar para o mercado, ou algumas delas já estão prontas até mesmo para ir para o mercado. Então, nós não estamos começando do zero. Isso aqui não é uma iniciativa que vai ser implementada do zero, que vai precisar de dinheiro para começar. Ela já começou. Só que nós agora estamos fortalecendo e dando um foco a essa região. Essa mesma iniciativa vai avançar para outras regiões do país. Mas o nosso objetivo agora é o ambiente amazônico. É onde a gente sabe que a Embrapa está fazendo o seu dever de casa, mas precisa avançar para poder trazer novas alternativas de ganhos à sociedade ali. E, só para dar alguns exemplos, nós já temos desenvolvidos nanosistemas à base de biopolímeros para veiculação de peptídeos bioativos naturais e sintéticos. São, na realidade, estruturas, são partículas que são embebidas com moléculas de interesse para vários usos, que são usadas, por exemplo, no controle de pragas. Eu vou dar um exemplo de uma coisa semelhante. Nós usamos a lignina, que é um resíduo da produção de papel e celulose, e essa lignina é um resíduo que tem sido jogado fora. Só que a lignina é uma molécula extremamente complexa. Ela é muito grande e ela pode ser fracionada em várias outras moléculas, produzindo antioxidantes, produzindo moléculas bioativas, produzindo, enfim, adesivos. Tem várias coisas que podem ser exploradas dali. Mas se a gente não quiser quebrar essas moléculas aí, obter essas moléculas, a gente pode pegar a própria lignina e usar ela como um veículo para levar feromônios de insetos, que são moléculas produzidas pelos insetos, com o objetivo de comunicação entre os insetos. Então, tem feromônio para buscar comida, tem feromônio para fazer o acasalamento entre o macho e a fêmea, e uma tecnologia que nós usamos foi essa. Pegamos essa molécula de feromônio de acasalamento, pusemos nessa lignina, nessas partículas de lignina, e jogamos isso no ambiente. Essas moléculas jogamos isso no meio da cultura, que a gente está tentando controlar aquela praga. E essa molécula vai saindo no ar e ela causa confundimento entre o macho e a fêmea. Acaba que o macho e a fêmea não se encontram. Não há o acasalamento, não há produção de descendentes, a população da praga cai sem a necessidade de aplicarmos veneno. Então, esse tipo de coisa é extremamente importante para esse ambiente. Tá? Uma outra coisa que foi feita especificamente no bioma Amazônia foi esse trabalho feito pela nossa equipe da Embrapa Amazônia Ocidental. O pesquisador, junto com a sua equipe, percorreu 6.000 quilômetros de rios da Amazônia, buscando nos sedimentos das margens dos rios micro-organismos e espécies que possam ser usadas nesse contexto da bioeconomia. E só para dar um pequeno exemplo do que foi achado ali, dentre das inúmeras iniciativas que foram achadas, são, por exemplo, micro-organismos que produzem enzimas. Tá? Enzimas como a lipase, a celulase, a amilase, a protease, que são enzimas que têm utilidade na indústria têxtil, na indústria de alimentos, podem atuar como detergente, na indústria de curtume, né, de produção de couro. Tá? Então, são coisas que a gente tem e são ofertadas por micro-organismos, e esses micro-organismos, então, que nós só precisamos de uma amostra deles para poder depois trazer e produzi-los em volume nos laboratórios, sem precisar fazer isso lá na floresta, e explorar essas moléculas que vão ter utilidades para várias coisas lá na frente. Então, são iniciativas, eu já estou concluindo, são iniciativas muito interessantes que a gente tem que explorar, porque nós temos competência técnica, temos a infraestrutura técnica, temos toda a condição de recursos naturais, né, de recursos genéticos para obtermos esses ativos, e mais importante, temos hoje um governo que declaradamente está falando e apoiando essas iniciativas em bioeconomia dentro desse bioma. Então, eu acho que aqui a gente junta a fome com a vontade de comer para poder trazermos grandeza para essa região, para esse ambiente.
Tá? E, por fim, para concluir, claro que nós vamos, uma vez essas coisas acontecendo, nós vamos fazer toda uma ação de comunicação para a difusão desse trabalho, para a difusão dos ativos que nós produzimos. Uma vez isso, vai abrir perspectivas para que a gente forme parcerias com o setor privado, com novas indústrias de base biológica, e nós também, claro, nós não vamos simplesmente passar um ativo, mas nós vamos também ajudar com ações de capacitação para a adoção, com suporte técnico-científico para as comunidades, e com isso a gente consegue fazer um trabalho integrado de estabelecimento dessas indústrias dentro desse ambiente. Então, nós trazemos a tecnologia, o suporte técnico, e as indústrias vão buscar, junto com o nosso apoio, capacitar as pessoas dessa região para que elas possam trabalhar nessas indústrias, enfim, e possam ter ganhos e crescimento pessoal, crescimento social e crescimento principalmente econômico para essas populações. Tá? Bom, então, como eu tinha mencionado, para concluir, a ideia é criarmos condições para que indústrias de base biológica possam vir para esse ambiente, se estabelecer e trazer riqueza. As indústrias, elas sozinhas é muito difícil. Essa experiência já nos mostra em vários outros locais, em vários outros ambientes, em várias outras regiões do mundo. A gente sabe que para essas indústrias se estabelecerem, nós temos que trazer essas alternativas de soluções tecnológicas para que elas possam se estabelecer como indústrias de fato. Bom, senhores, era isso. Eu agradeço muito e me coloco à disposição para qualquer debate. Aqui a ideia era mostrar de maneira compacta como atuaremos. Parabéns, Gui, pela excelente apresentação. Como podemos ver, né, as oportunidades em bioeconomia são muitas, pois estamos falando da Amazônia Legal, né, 61% do território nacional, 9 estados com muita biodiversidade, né, e 80% da floresta preservada. Mas que com toda essa riqueza, representa pouco no PIB nacional, né, e também nós precisamos melhorar, além do PIB, o Índice de Desenvolvimento Humano, né, que na região aqui totalizam 25 milhões de pessoas na Amazônia Legal, né, e toda essa riqueza representa um PIB aí de 8%. Nesse contexto, Gui, eu pergunto aí ao um dos debatedores, né, ao Antônio Tafuri, como a BDI vem atuando na região da Amazônia Legais, né, quais os principais projetos e como pode ajudar a desenvolver a indústria e o empreendedorismo aqui na área de bioeconomia. Então, é claro, de uma maneira resumida, né, Tafuri, falar um pouco dos projetos da BDI, como é que está a interação e os trabalhos na área de bioeconomia. E também, só concluindo, já iniciando o debate, se você tiver contribuições ou questões a fazer ao Dr. Gui, fique à vontade. Olá a todos, um abraço enorme aos panelistas, principalmente meus colegas e amigos, Laerto e Gui, com quem temos o prazer de desenvolver projetos já desde 2017. A BDI é uma agência de governo ligada ao Ministério da Economia, e nosso foco é investir em inovação e na competitividade da indústria brasileira. Inclusive, eu convido aos nossos ouvintes a entrarem na nossa página, bdi.com.br. O nosso hall de projetos é amplo e, mais uma vez, será um prazer aqui para frente estar em contato com você. Eu gostei muito do professor Gui, quando ele nomeia, né, o projeto Embrapa como bioeconomia mais moderna, né? E nesse contexto, eu gostaria de citar e destacar algumas ações, inclusive, que nós temos feito, né, ou realizado ou em fase de execução com a Embrapa, seja ela a Embrapa Energia, seja ela a Embrapa Rondônia, né? Todos no contexto da Amazônia Legal. Gostei muito quando ele citou as nossas oportunidades na área, por exemplo, de agricultura já existente, agregação de valor de cadeias agroindustriais e a questão da bioenergia e biocombustíveis. Então, nesse contexto, eu farei minhas observações. A primeira delas, eu gostaria de chamar a atenção, o doutor Alerto bem comentou sobre o tamanho da Amazônia Legal. Nós temos mais de 700 municípios, eu creio que sejam 770 e tantos municípios, e
doutor Gui sabe muito bem da iniciativa que nós fizemos na região de Sorriso, Sinop, Lucas e Rio Verde. São apenas 3 municípios dessa Amazônia legal que eu gostaria de destacar, que apenas em 2019, enquanto o Brasil cresceu em torno de 1,1%, essa região cresceu nada mais nada menos do que 10%. Né? Notadamente em Sorriso, onde nós desenvolvemos com a Embrapa Agroenergia um piloto na área de bioeconomia, no que diz respeito ao levantamento de biomassa naquela região, eu tenho dados aqui lá da prefeitura de que a arrecadação nesse período subiu 13%. Ora, nós temos aí pérolas, né, e as quais nós, a BDI, estamos atentos, inclusive começamos os nossos projetos lá em 2017, e o Gui sabe muito bem, naquela época, já em 2017, em algumas cadeias que nós pesquisamos, haja vista a cadeia, por exemplo, posso começar com a cadeia do milho, o pessoal não tinha lugar para guardar milho, né? Guardava-se milho, né, a céu aberto, poxa. E hoje, qual a realidade, né, da região? Nós temos aí mapeado, né, com a Embrapa Agroenergia, nós mapeamos uma biorefinaria, que produz aí algumas milhares de litros dia, num crescente patamar de produção, porém, esse patamar está migrando de milhares esse ano para milhões de produção de etanol de milho, por exemplo, já, né, nesse ano. Ou seja, nós temos não apenas a produção de biocombustíveis, o etanol, mas também a produção dos DDGs, ou seja, e eu já faço uma provocação aos meus colegas debatedores, ao próprio Gui, de que há sim uma oportunidade enorme para a caracterização e o uso mais inteligente, por exemplo, dos DDGs, né? E que fomentam uma cadeia de valor, por exemplo, de proteína animal, né? Extraordinário, né? Outra cadeia que nos chamou muita atenção foi a cadeia de peixe, né? Nós temos um município, apesar da sua produção, de um dos municípios que mais produz peixe no Brasil, notadamente o Pintado da Amazônia, né, que é um híbrido, inclusive de 2 espécies da bacia amazônica, né, apenas um abatedor, né, um frigorífico na região, e com capacidade ociosa. Na época que nós fizemos o levantamento, a capacidade nominal dele é de 40 toneladas dia, estava usando o quê? 10 toneladas dia, e a grande parte da produção sendo exportada para outros estados, notadamente São Paulo. Visitamos a área física, né, do frigorífico, analisamos de maneira geral de como que estão sendo utilizados os resíduos, e notamos que a maior parte deles vão para a produção de ração. Porém, a possibilidade de um olhar mais atento e inteligente, e eu provoco de novo os meus colegas, e o Gui até comentou sobre a piscicultura na Amazônia, né? E eu faço eco daqui, Gui, a respeito de como, por exemplo, caracterizar esses resíduos. Eu lembro o pesquisador Félix, que trabalhou conosco, me chamou no canto outro dia e me falou, poxa, Otafuri, nós temos aqui um ambiente muito rico para fazer uma análise mais apropriada desses resíduos, por exemplo, dos peixes, porque nós podemos extrair daqui várias enzimas, vitaminas de alto valor, inclusive para atenção para quê? Para outras indústrias, para fármacos, por exemplo, né? Cosméticos. Ou seja, eu estou trabalhando agricultura que já existe, as agroindústrias que já existem, estou trabalhando agregação de valor, estou o quê? Com um olhar atento em bioeconomia, né? Outra questão que nos atentou muito foi a questão da soja, né? Nós avaliamos na região apenas uma esmagadora de soja, né? E, mais ainda, ela esmaga soja convencional, que é uma fração da soja que é produzida naquele município, que é o município que mais produz o quê? Soja no Brasil, soja e milho, né? E notamos que há, sim, uma possibilidade, inclusive, com o perfil que nós coletamos dessa esmagadora,
com o approach, né, que eles fazem, né, e de replicar isso para dentro da cadeia. Ou seja, quem sabe no futuro próximo, a região deixa de exportar o grão in natura para outros estados e para outros países e, de certa forma, agregue valor a esse produto soja, um produto tão nobre, né? Nós mapeamos vários bioprodutos, nós podíamos aqui gastar um painel apenas para falar sobre eles, além da produção de bioprodutos, mas como também insumos para a produção de energia para a própria usina, a biorefinaria, usina se mover, né? Outra questão, algodão. É um município que produz muito algodão e nós verificamos quantas esmagadoras? Apenas uma esmagadora. E do caroço que é esmagado, o uso todo, o Gui lembra muito bem disso, eu ficava até assim, falei, poxa, como é que pode uma região tão rica e esse óleo do caroço ir todo para biodiesel? Não se faz, por exemplo, um refinamento desse óleo com vistas a suprir uma indústria de maior valor agregado, como, por exemplo, fármacos e cosméticos, né? Um outro projeto que está em andamento, agora aqui no que diz respeito à agricultura já existente, inclusive em parceria muito estreita, eu agradeço ao doutor Alaerto, desde já, que é a Indicação Geográfica Matas de Rondônia. É um produto muito especial que é produzido naquela região, da zona da Mata de Rondônia, é uma região de 15 municípios. Nós estamos falando de aproximadamente 80% de toda a produção dos cafés canéforas, lá chamados de robustos amazônicos, né, na região. Ou seja, 80% de 2.300.000 sacas hoje, tá? É um projeto que está em fase de conclusão e eu chamo a atenção para a questão de sustentabilidade, ou seja, Gui, eu já também comento com meus colegas, nós usamos para trazer uma pegada forte de sustentabilidade ao projeto, o currículo de sustentabilidade da Plataforma Global do Café. Por quê? Uma indicação geográfica, para ser construída, ela deve ter todo um modus operandi, ou seja, o que fazer e como tratar o produto, né? E o que nós usamos? O currículo de sustentabilidade da Plataforma Global do Café dentro desse projeto, ou seja, ele está em fase final de deferimento, acreditamos assim, de análise pelo INPI, e acreditamos que venha se tornar a primeira indicação geográfica de cafés canéforos no mundo com essa pegada de sustentabilidade ambiental, né? Como o que fazer, eu até comentei um pouco a Laerto a respeito, debati um pouquinho com ele, um pouco antes de fazer esse debate. O que vocês acham, meus colegas debatedores e o Gui? Eu acho que está na hora de trazer talvez uma ferramenta gerencial de projetos para esse tipo de ação, Gui, o que nós chamamos de uma bússola, ou o como fazer, o que fazer, ou seja, os roadmaps, né, em cadeias específicas, ou seja, cadeias selecionadas por um grupo de atores, sejam eles, né, o setor privado, o governo, a academia, instituições de pesquisa e sociedade organizada, né? Poderia citar algumas cadeias, além das quais o Gui citou, por exemplo, farinha, cacau, castanha, pirarucu, açaí, turismo, né, o guaraná, óleos vegetais, manejo de madeira, castanha do Brasil, açaí, café, né? O porquê disso? É porque esse tipo de projeto, ele estabelece onde estamos, né, onde queremos chegar e como chegaremos, né? Quem sabe seja uma ferramenta paralela a isso tudo que a Embrapa vem fazendo e para sistematizar projetos no futuro próximo, né? Está aí a minha pequena contribuição para continuar aí o debate.
Ok, Tafuri, obrigado aí pela colocação. Eu vou pedir para o Gui, se ele tiver que falar, aguardar um pouco para passar para a Caterine, né? Para ela falar um pouco, então, da pesquisa, inovação, sustentabilidade, né? Nós precisamos, Caterine, de infraestrutura. Então, na verdade, eu gostaria que você falasse, né, sobre, nesse contexto, sobre a importância do Centro de Biotecnologia na Amazônia, né? Sobre as estruturas, os objetivos, de maneira sucinta, é claro, para depois nós darmos oportunidade a outros questionamentos e ao debate. Está com o microfone fechado, Caterina. Ok. Olá a todos. Bem, agradecemos, o CBA agradece a oportunidade de compartilhar os resultados, né, que já temos. Todos têm acompanhado aí o desafio que é a personalidade jurídica do CBA, mas já está em tramitação, finalmente, como fundação pública de direito privado. Bem, então, atualmente, o CBA, ele possui uma infraestrutura laboratorial que é possível, pensando em termos de cadeia produtiva, dar suporte desde a parte dos fornecedores de matéria-prima, na parte extrativista ou de cultivo, assim também como a qualificação dessas matérias-primas, seja por conta da identificação de marcadores que podem dar a garantia da pureza dessas matérias-primas, como os óleos vegetais e seus bioativos, mas também como é que essa matéria-prima chega para atender a legislação, MAPA, Ministério da Agricultura, e também a Anvisa. Então, o CBA, ele possui uma estrutura que pode executar análises laboratoriais para avaliar a qualidade microbiológica, assim também como os ativos, e especificamente a área que estou responsável, que é a Unidade Tecnológica de Bioprodutos, nós temos avaliado e validado protocolos que eles vão direcionados à otimização, pensando em rendimento e manutenção dos bioativos, desses empreendimentos regionais. Então, atualmente, o CBA está buscando adensar a cadeia produtiva, pensando em castanha, açaí, cupuaçu. Como é que o CBA pode, considerando a sua estrutura laboratorial, melhorar a qualidade e o rendimento dessas matérias-primas que hoje são produzidas nos diversos empreendimentos da região, agroindústrias, usinas de beneficiamento de óleo. Então, especificamente, vamos aqui citar o exemplo do óleo. Nós fomos até a região de Tefé fazer uma visita técnica em parceria com o Sebrae Amazonas. E lá nós identificamos que um dos gargalos que se tinha é que a usina, que mais tarde eu vou apresentar como um case de sucesso, ele estava tendo um rendimento que não chegava a 20% de rendimento de extração de óleo de castanha. Com um simples treinamento e aplicação das boas práticas de fabricação, a gente deu um salto para 40%, né, que foi o dobro. Então, isso foi algo simples, que em parceria com o Sebrae Amazonas, nós conseguimos dar uma resposta imediata em janeiro desse ano, ok? Ok. Então, Gui, além dos comentários aí dos colegas, eu gostaria de fazer uma provocação. Você colocou a equipe aqui do Norte, né, os pesquisadores e os laboratórios, 89 laboratórios, chamou a atenção. Mas a gente sabe que nós temos 43 unidades na Embrapa no Brasil e a infraestrutura ela aumenta muito, né? Temos mais de 2.000 pesquisadores. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa estrutura, a necessidade de parcerias, né? Para a gente conseguir, então, andar com esse projeto de bioeconomia, com esse plano, né? Bom, Laerto, bom, eu quero fazer só um comentário aqui com a Caterine. Caterine, eu vejo aqui que há grandes possibilidades de parceria entre nossas instituições, viu? Eu acho que tem ações aí que me parecem complementares, e, enfim. E Tafuri, nós já discutimos isso inúmeras vezes, né? Inclusive até tomando um chopinho juntos, mas biorefinarias são o que nós defendemos como modelos para solução em termos de empresas que possam se estabelecer nesse contexto da bioeconomia.
E eu me lembro muito dessas nossas visitas lá em Sorriso, Lucas do Rio Verde, Sinop. Me lembro muito daquela empresa Caramuru que nós visitamos lá, que, como já discutimos muito, é um modelo de biorefinaria que eu defendo. Quer dizer, pegamos o produto lá, o grão, e transformamos esse grão em todos os seus aspectos e em produtos de valor agregado. Não sobra nada, não sobra nem a casquinha de fora da soja, que hoje eles estão fazendo etanol com elas. Então, assim, esse é o modelo que nós queremos de empresas que se estabeleçam. Para que essas empresas possam se estabelecer, nós precisamos trazer as condições tecnológicas para isso, né? E aí, Laerto, você mencionou muito bem, é importante dizer que toda a rede Embrapa estará mobilizada em prol dessas iniciativas. Nós vamos começar no ambiente do Bioma Amazônia, porque nós consideramos que é um ambiente que precisa desse olhar tecnológico, né? É uma riqueza incomparável no mundo, que é nossa, e isso eu bato o pé, eu acho que não tem presidente de outro país que vai vir aqui ficar fazendo graça com o que é nosso, não. É nosso território, nós temos tecnologia, né? Nós temos a nossa soberania, e nós vamos explorar esse ambiente com tecnologia, com suporte científico. E isso que eu acho que é o grande diferencial que nós podemos fazer. O Brasil tem que se orgulhar dessa capacidade tecnológica que investiu. Nós temos que agradecer muito a CAPES e CNPq por ter formado a quantidade de doutores que nós temos hoje, né? Nós não deixamos a desejar a ninguém no mundo nessa área. A ninguém. Talvez em outras áreas a gente realmente fique para trás, mas nessa área nós somos referência. E isso me orgulha muito de falar. Não só a Embrapa, não, as nossas universidades, o nosso CBA, os nossos centros tecnológicos que estão aí com profissionais de alto padrão. Então, Laerto, formar redes, para mim, é condição sine qua non para a gente avançar nisso. Né? Não será só a Embrapa, nós temos muito esforço a ser somado. Como o próprio Laerto fala sempre comigo, né, Laerto? Nós temos múltiplos biomas dentro desse bioma. Nós temos múltiplas espécies infinitamente potenciais para esse contexto da bioeconomia. O que nós precisamos é nos organizar e termos o suporte financeiro, porque também nós temos que ser pragmáticos. Não adianta ter corpo técnico, ter bons laboratórios, né, ter à disposição se não vier recurso. Né? O mundo anda à base de recursos. Então, esse é o esforço que nós temos que fazer. E, claro, a Rede Embrapa vai estar dando suporte a todas essas iniciativas, porque existem algumas coisas que nós vamos precisar fazer para explorar esse ambiente que só algumas unidades da Embrapa têm condições hoje. Né? E por isso que a ideia também é que a gente possa fortalecer com essa iniciativa as instituições que estão aí. Né? Não só a Embrapa, não, o CBA e todas as demais que vão poder somar esforços. E isso a gente precisa de trabalhar com recursos para isso. Né? Microfone, Laerto. Microfone. Ok, Gui, obrigado. Obrigado aí pela explanação. Dando sequência, eu vou me dirigir aqui ao Antônio Tafuri, né? O Brasil tem um agro forte, é líder mundial, mas exportamos muitos produtos sem valor agregado. Então, como que nós podemos pensar no fortalecimento da indústria, né? Para conseguirmos essa agregação de valor nos produtos aí que nós estamos falando da bioeconomia. Então, esse fortalecimento da indústria é necessário, né? Agregar valor aos produtos. Microfone da Furi. Ótima pergunta, Laerto. Eu vou fazer um comentário que eu não fiz no anterior, Gui, apenas fazendo uma pequena observação. Nós somos, a BDI, participantes do Comitê de Atividade de Pesquisa e Desenvolvimento da Amazônia, o CAPTA. E só para ter uma ideia de uma resolução última de 2019, ele trata não apenas a parte de desenvolvimento na região da Sulframa, mas como também a questão de programas prioritários na área de economia digital. E é nesse contexto
isso que eu gostaria de fazer os comentários que o Alaerto comentou. Porque justamente nessa economia digital é que, inclusive, a BDI está investindo, junto com o MAPA e o MCTI, um projeto que está na fase edital lançado, que é o Agro 4.0, que perpassa por temas prioritários da economia digital, tais como questões de realidade aumentada, de realidade virtual, educação nas nuvens, internet das coisas, inteligência artificial, etc. Ou seja, nós acreditamos que não apenas essa questão de transformação digital, a qual eu comentei agora, como também um olhar atento, criterioso, sistemático, no que diz respeito à agregação de valor em cadeias agroindustriais selecionadas, deverá ser aí um mote, uma razão de projetos futuros. Acreditamos assim. Sabe, Laerto, eu, como bom mineiro, eu sei que o guia lá de Viçosa, eu faço eco às suas palavras e digo que nós temos a faca e o queijo na mão para desenvolver, elaborar, executar projetos de altíssimo valor, de conhecimento e de impacto. Nós temos como deixar legados inestimáveis, caso nos organizamos, né? E, como servidor público, eu creio que todos nós somos, né? Trabalhamos com entidades, setor público-privado, né? É uma chance enorme de deixarmos um legado, sabe? Então, essas são as minhas palavras por enquanto, Alain. Ok, obrigado, Tafuri. Eu converso com a Caterine, né, doutora Caterine. Quais os demais projetos tecnológicos que vocês estão desenvolvendo visando o empreendedor regional, né? Você falou do óleo. Vocês têm mais projetos regionais aí? Nós temos, sim. Gostaria de pedir, né, aí a permissão de compartilhar a tela para mostrar um pouquinho do trabalho, né, tentar ser bem breve. E aí e isso, inclusive, é um estudo de caso de sucesso em parceria com o SEBRAE Amazonas, né? Então, rapidamente aqui. Então, esse estudo de caso que eu vou apresentar é um dos projetos do CBA, da Unidade Tecnológica de Bioprodutos. Então, ele envolve a qualificação de fornecedores e matérias-primas, que tem tudo a ver quando a gente pensa em ambiente de negócio e bioeconomia na Amazônia. Porque a gente sabe que agregar valor vai desde você eliminar uma contaminação microbiológica de um açaí, de uma castanha, porque se isso ocorrer, essa contaminação, já dificulta a agregação de valor nas próximas etapas. A questão da formulação de produtos direcionados para consumo, como alimento e cosméticos, pensando em mercados nichados, como a gente fala, que seria voltado aí tanto para o vegano, como para o orgânico, o pessoal que tem necessidade de classificação halal, e, finalmente, como essa qualificação e essa formulação, ela pode ser apresentada como um modelo de negócio de impacto no mercado global. Então, dentro disso, o que a gente fez, né, dentro desses projetos? Estabelecer protocolos muito práticos de desidratação, seja em estufa, comum e corrente, torrefação, liofilização ou atomização ou aspiração. Então, o que nós fizemos? A partir de tecnologias que já são dominadas, como a liofilização e a secagem por aspersão, que o CBA possui essa estrutura, nós fizemos a customização disso para um processo tecnológico que ele é comum na Amazônia, que seria a torrefação. Então, hoje nós temos já protocolos de torrefação para as farinhas de frutas. Então, já é uma realidade a farinha de açaí, a farinha de buriti, num protocolo desenvolvido dentro do CBA e que ele congrega, né, essa estrutura, que ela é de base comunitária. Então, em qualquer comunidade que nós vamos hoje, nós temos a oportunidade de termos acesso a uma casa de torrar farinha. Então, o protocolo que a princípio era para liofilização, para spray dryer, a gente customizou ele para esse ambiente mais amazônico. Com que objetivo? Principalmente viabilizar a matéria-prima como insumo para a produção de extratos, ou mesmo como matéria-prima para formulações aí de cereais, da própria ração. Então, isso a gente já tem. Em outro momento, nós podemos compartilhar.
E como estudo de caso de sucesso, que começou com uma rodada de negócios, né, que o CBA foi convidado pelo Sebrae Amazonas na Rota da Biodiversidade, então nós temos já um estudo de caso que começou em janeiro, que é na região de Tefé, no interior do Amazonas, uma pequena empresa regional que se chama Apoena, aonde teve a participação do grupo gestor, em parceria com o Sebrae, participamos também da FESPIM, então isso veio, né, de uma decisão estratégica do centro para fortalecer esse ecossistema que venha a gerar ambiente de negócio real, concreto, assim direcionado para a bioeconomia. Então, aqui nós temos um conjunto de ações que foi começado em novembro e ele, agora, no mês de setembro, nós conseguimos já colher os primeiros frutos. E, para nós, apesar da pandemia, o que nós observamos? Que tínhamos um lote de um agricultor da região de Tefé que ele iria perder. Viabilizamos, como estudo de caso, levar isso 27 horas de barco para uma outra associação que faz o processamento da castanha, transformando ela de in natura para uma amêndoa seca, né, com em torno de 5% de umidade, e isso gerou 50% de valor agregado para o agricultor, para o extrativista, melhor falando. Então, se ele venderia isso, né, por R$20, ele acabou com essa ação pontual, gerando aí R$10 a mais, que foi para R$30 esse valor da matéria-prima dele, ok? Isso está dentro da cadeia produtiva que o Sebrae identifica no projeto Bioeconomia e Biocosméticos, que tem a parceria com a Agroindústria Apoena, a Associação dos Extrativistas, a ASOAB, que é uma usina que transforma a castanha in natura em amêndoa seca. A matéria-prima veio de uma região que é de reserva, que é gerenciada pelo ICMBio, né, e com apoio operacional na base de Tefé da prefeitura. Aqui algumas reuniões que foram feitas ainda no contexto de janeiro, justamente para envolver os atores locais, e nós podemos, o CBA, compartilhar, né, as dores, como a gente fala pela ferramenta Canvas, o que seria, e ficou muito claro que o CBA poderia contribuir com a transformação tecnológica dessas matérias-primas em produtos de maior valor agregado. Pensando num TRL ainda muito básico, a gente tem trabalhado com esses empreendimentos regionais em TRLs de 3 a 7. Por quê? Porque identificamos também alguns parceiros comerciais no âmbito nacional, principalmente em São Paulo e Curitiba, mas também na Europa, principalmente França, Espanha e Itália, que são parceiros que querem matérias-primas dessa região, mas que venha de uma cadeia de sustentabilidade. Então, hoje, as principais ações que nós estamos priorizando agora, quais são? Qualificação de fornecedor de matéria-prima, para que essas matérias-primas, a partir do momento que você tem um açaí, onde ele tem a manutenção da sua antocianina, que é o principal antioxidante, né, você tem como depois elaborar produtos de maior valor agregado. No caso da castanha, você tendo ela com uma umidade adequada, você tem condição de produzir um óleo, além de um rendimento melhor, também uma acidez aceitável, inclusive para o segmento de cosméticos, que tem muito mais exigência. Então, aqui um exemplo, né, de uma farinha, no caso a farinha de pupunha, que está sendo elaborada na própria estrutura. É uma estrutura que, do ponto de vista de adequação, está em fase, em processo de adequação, mas que já começa a render os primeiros frutos. Aqui os colegas parceiros, né, aqui visitas a empreendedores regionais, que são extrativistas, que eles podem estar aí tendo acesso nos seus diferentes níveis de transformação tecnológica. Então, para uma castanha laminada que vai vender numa feira na sede do município. Mas também nós temos, aqui foi, né, as 27 horas que nós levamos as sacas de castanha até essa usina, que é de base comunitária, e aonde teve um rendimento muito bom. E dentro disso, o que nós identificamos para a cadeia produtiva da castanha? Que nós temos em torno de 70% de geração de resíduo. Então, em parceria
com o IFAM Amazonas, a gente já está justamente pensando já em nanotecnologia, usar esses resíduos em projetos em parceria com empreendimentos regionais. Aqui, representantes da empresa Apoena, que é uma empresa regional situada em Tefé, que ela tem, né, tido aí os seus ganhos, principalmente em rendimento e qualidade, do seu óleo, principalmente. Então, aqui são amostras de óleo que nós obtivemos agora, na semana retrasada, justamente pensando, isso é um projeto do SEBRAE, em parceria com o CBA. Então, aqui, desde a parte da decantação, extração, gargalos na filtração que ele tinha, que a gente conseguiu sanar. Então, tudo isso é com que objetivo? Sanar a base da cadeia, que seria a qualificação. Porque tem outras coisas, né? E dentro das oficinas tem desde o cadastramento desses fornecedores até justamente a identificação de estruturas que podem ser adequadas na sede da comunidade, que pode ser, aqui é uma comunidade chamada Ipacucu, que pode ser um fornecedor que, inclusive, atende os requisitos para uma indicação geográfica a curto prazo. Então, compartilhando, né, aí um pouquinho do nosso trabalho, né, o que é que nós podemos contribuir nesse ambiente de negócio e bioeconomia na Amazônia. Pensando nisso, o que nós também conseguimos? Que o empreendedor, hoje o CBA possui projetos em 8 municípios, incluindo Manaus, e em Maués, essa produção de castanha que foi fruto dessa ação, ele já está o quê? Justamente já teve a compra de 50% dessa produção do extrativista, gerando aí agregação de valor e, como fala o seu Fábio Calderaro, nota fiscal para o município, vendendo a castanha que foi extraída em Tefé, beneficiada em Beruri e comprada em Maués. Então, aí nós já temos, né, um estudo de caso que comprova que é possível. E qual é o aporte do CBA? Agregação de valor por meio, a princípio, das boas práticas de fabricação, que é algo muito simples, mas que falha, e depois o desenvolvimento de produtos usando essa matéria-prima qualificada. Então, e assim a gente está contribuindo. Obrigado novamente. Baseado nisso que a Catarina apresentou, né, eu gostaria de colocar uma pergunta, né, e deixar para o Gui comentar, que o Gui falou muito no foco do uso sustentável, e a gente sabe que nós já falamos da diversidade que nós temos, né? Quando a gente fala em soja, algodão, em culturas, né, pecuária, que tem maior quantidade, fica mais fácil a gente falar em escala, Gui. Então eu pergunto ao Dr. Gui, né, como elevar a escala, a qualidade, a regularidade e a logística de produção de matérias-primas da biodiversidade para a produção de produtos, processos, serviços para a indústrias. Por que isso? Porque a gente sabe, né, que algumas culturas, é claro, tem escala, outras nós estamos trabalhando, talvez castanha, açaí, dendê, o Gui enumerou várias aí que a gente trabalha aqui, né? Mas assim, e a doutora Catarina também, mas como atingir a escala? Porque nós estamos falando aí de processos industriais, né? Para realmente trazer riqueza, agregação de valor, aumentar o IDH da região, nós queremos que chegue nisso. Então, como a gente pensar em escala desses produtos, Gui? Laerto, eu considero esse o ponto mais crítico em toda essa história quando se fala em bioeconomia. Eu em vários momentos, eu acho que o Tafuri já me ouviu falando isso inúmeras vezes, não dá para se pensar em diversificação de produtos no contexto da bioeconomia sem termos matérias-primas, né? Hoje, em escala, nós só temos soja, cana e floresta, papel e celulose, né? Floresta plantada, né? Vamos diferenciar bem isso aqui para o pessoal não assustar com essa história, né? Mas floresta plantada, eucalipto. Essas são as grandes biorefinarias que o país tem. Para nós levarmos matérias-primas, nós temos que entender o seguinte: para que uma espécie seja considerada uma cultura, uma espécie vegetal seja considerada uma cultura, ela tem que preencher alguns requisitos, né? Primeira coisa, a gente tem que ter domínio tecnológico sobre essa espécie, né? Então, essa espécie ela tem que ter sido melhorada, ela tem que ter algumas características que sobressaem,
né? Exemplo disso é pensar em matérias-primas com alta produtividade. Quando a gente fala em matérias-primas com alta produtividade, a gente pode pensar naquelas que existem nesse bioma. Então, quando eu cito Tucumã, Inajá, Babaçu, Macaúba, Dendê, então nem se fala, né? Nós estamos falando aí de espécies que produzem aquelas que... O Dendê hoje eu posso falar isso com garantia, 4.000 quilos de óleo por hectare. Né? Isso aí é escala. Isso para mim, né? A Embrapa hoje já tem materiais genéticos desenvolvidos, já tem variedades desenvolvidas, né? Importante dizer isso, no caso do Manicoré, né, que é o nosso material genético de Elaias oleífera, que é um híbrido de Elaias oleífera com Elaias guineense, que é uma espécie que hoje suporta, por exemplo, o amarelecimento fatal, que é um problema sério para o Dendê, né, para o Dendê, para o Elaias guineense, para o Dendê africano. Então, é um problema muito sério, nós sabemos disso. O material tem porte mais baixo do que o Dendê tradicional. São características que precisam ser reunidas nessa espécie para que ela possa ser tratada como cultura. Nós também temos que resolver as questões logísticas, né? Você tem como escoar produções em larga escala? Você tem como processar produções em larga escala? Então, essas características todas têm que ser reunidas para você falar, bom, eu tenho uma cultura na minha mão. Uma cultura como é a soja, como é o algodão, como é o milho, como o Tafuri mencionou. Essas têm domínio tecnológico já resolvido. Agora, o que nós estamos falando aqui, quando a gente vai falar de Tucumã, Babaçu e Inajá, essas são espécies que ainda nós estamos lá nos períodos iniciais dos seus programas de melhoramento. E esses programas de melhoramento, nós estamos falando de espécies que para produzir demoram 5, 6 anos. Para produzir nos volumes necessários, 5, 6 anos. Que agricultor vai produzir isso esperando, né? Estou pensando principalmente no agricultor familiar que vive aí na região. Como é que ele vai fazer um plantio de Dendê e esperar 5, 6 anos para poder começar a ter o óleo, para ele poder vender o óleo? Como é que ele vai fazer o resto do tempo? Esses 6 anos ele vai esperar comendo o quê? Então, a ideia de integração de sistemas de espécies é fundamental. Sistemas agroflorestais, ILPF, etc., são fundamentais para a gente, ao fazermos o domínio tecnológico e disponibilizarmos material vegetal, seja semente, seja muda, seja o que for, em escala, aí sim a gente pode falar para o produtor, toma aqui e vai em frente. Você vai, como é que eu vou comer? Não, você planta o Dendê aqui e planta nas entrelinhas feijão, planta milho, planta soja, planta o que você precisar, você vai cultivando ao longo do ano, vai tendo condições de manter os tratos culturais dessa espécie para daqui a 6 anos o big money chegar. Então, quando a gente fala para todas essas palmeiras produtoras de óleo que existem nessa região, nós estamos falando de programas de melhoramento de 30 anos, 40 anos. E o que eu venho batendo na tecla se a gente não começa agora, quer dizer, já está tarde, mas se nós não começarmos agora, nós não vamos ter matéria-prima, não. O setor do biodiesel, o Tafuri deve estar acompanhando mais de perto aí, está passando dificuldade com matéria-prima. Por quê? Hoje vender soja a quanto está o dólar aí? R$5, R$5,50? Está muito melhor do que lá atrás. E quer dizer, para manter o preço do biodiesel, eles vão comprar uma soja mais cara? Não dá, a coisa não bate, não fecha. Daí a necessidade de nós trabalharmos alternativas em matérias-primas. Tá? E a ideia é essa, para ter uma alternativa de matéria-prima, nós temos que ter domínio tecnológico, material genético e questões logísticas para que isso seja trabalhado como uma cultura né, de exploração comercial. Claro, obrigado, Gui. Aí eu fiz uma provocação. É claro que nós temos várias frentes, temos turismo, temos certificação de produtos, temos fármacos, temos proteínas, né, alternativas, piscicultura. Isso, é uma imensidão de tratados aí, sendo com bastante foco e com um plano bom para poder desenvolver, né? Então, gente, agora, para finalizar, eu gostaria que cada um aí fizesse suas considerações finais, né? No máximo até uns 5 minutos. Podem também voltar aí a alguma contribuição que faltou, algo que vocês queriam falar. Fique à vontade aí para fazer as considerações finais, aí, começando com o Antônio Tafuri, né? Gostaria de agradecer a todos, principalmente ao SEBRAE, pela oportunidade,
E essa iniciativa, né, tão valiosa que eles tiveram coragem, né, o AgroLab Amazônia, um evento totalmente digital, e nós aqui em diferentes partes do Brasil discutindo um tema tão oportuno. Eu aqui na BDI, Gui, Caterine e Alaerto, coloco-me à disposição, são apenas algumas ideias. Eu creio que esse exercício de onde estamos, onde queremos chegar e como chegaremos, pode vir a ser aí um bom exercício, estruturar roadmaps para cadeias selecionadas, quem sabe no âmbito do Fundo Amazônia, com parceria com o MAPA, Embrapa e nós aqui da BDI, quem sabe consigamos fazer com que isso aconteça e chamar mais atenção novamente, que nós estamos com o edital aberto, esse é um evento do AgroLab, e que ao todo são R$4.800.000 para 4 categorias de projetos, onde serão selecionados 14 projetos na área de transformação digital, na BDI, repito, em parceria com o MCTI, o MAPA e o Ministério da Economia. A todos um forte abraço, parabéns. Ok, obrigado ao Tafuri. Passo a palavra à doutora Caterine. Sim, também nós queremos agradecer, e assim, embora hoje o trabalho seja muito pontual, como os casos que a gente tem aqui, mas assim, a gente percebe que dentro desse ecossistema da bioeconomia, já temos ações concretas que alguns parceiros no âmbito nacional e até internacional têm interesse. Realmente são ações muito pontuais, mas que elas são escaláveis, né, e podem ser reproduzidas em outras localidades, inclusive em Rondônia, se tivermos a oportunidade, ok? Então, muito obrigada e até a próxima. Vamos conversar, gostei do Rondônia aí. Gui, fica à vontade, doutor Gui. Alaerto, bom, eu gostaria de agradecer ao Sebrae também por essa oportunidade, a BDI, agradecer aí a troca de experiências aqui com a doutora Caterine, do CBA, com o Antônio Tafuri, meu amigo aí da BDI, parceirão já de algum tempo. Eu acho que são iniciativas como essa que vão nos permitir levar essa iniciativa para frente. Eu acho que o Brasil entrou numa onda que ele não pode voltar para trás, não dá para voltar para trás. E nós temos que estar juntos, Caterine. As instituições brasileiras, Antônio Tafuri, temos que estar juntos, né? Qualquer ativo que venha da pesquisa científica vai ter que passar pela inovação, vai ter que ir para uma rodada de negócio para que uma empresa venha adotá-la. Então, nós precisamos trabalhar juntos, nós temos que fazer isso juntos. E a diretoria de inovação, eu gostaria de mencionar aqui, da Embrapa, eu acredito que você conheça a doutora Adriana Martim, ou Tafuri, não sei se a doutora Caterine conhece, ela assumiu recentemente a diretoria de inovação da Embrapa, e nós estamos com um foco muito grande em levar ativos para essa região. Então, eu tenho aqui o meu desafio como pesquisa, junto com as unidades, junto com os nossos chefes aí, o Alaerto e todos os demais colegas, para levarmos essa pesquisa para frente para o nível que a gente possa, de fato, desenvolver isso em escala que dê para levar para a sociedade. E aí a parceria com a BDI, a parceria com várias outras instituições vai ser fundamental. Esse é o desafio do país. Esse não é uma bandeira da Embrapa, essa é uma bandeira do país, o governo está sinalizando isso. Então nós temos que atuar juntos em defesa desse ambiente, em defesa dessa região, em defesa dessa floresta. Metem o pau na gente à vontade, né? Mas ela está aí, 80% dela preservada em 2020. Me mostra um lugar no mundo onde isso existe. Então, gente, nós temos que ter orgulho. Agora, nós temos que também ir lá e explorar e mostrar que nós somos capazes de explorar tudo isso com sustentabilidade ambiental. E assim, com certeza, nós vamos despontar e acabar com esses ataques aí. Estando presentes que a gente vai mudar isso. Muito obrigado, Alaerto. Obrigado a todos aí. Eu gostaria de agradecer também ao Sebrae aí pela oportunidade, pelo evento, e agradecer a todos vocês aí pelo excelente debate, e até uma próxima oportunidade, pessoal.